Deus criou o universo e tudo que nele existe, inclusive o homem. Tudo pertence a Deus e é sustentado pela sua existência ou poder. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais grandes e de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Salmos capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Deus planejou e executou a obra da criação para revelar e comunicar como ele é e quem ele é, sua personalidade, seu caráter, etc. Atos capítulo 17, do 24 ao 27. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que o homem o buscasse e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O alvo de Deus para o ser humano é que o homem o conheça. João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviar. Conhecer a Deus não significa conhecê-lo historicamente ou superficialmente. Antes é um relacionamento íntimo de amor e amizade, como poderíamos imaginar entre duas pessoas que se amam. O apóstolo Paulo explica esse relacionamento entre Deus e o ser humano. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Gênesis capítulo 2, 24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Os dois se tornarão um só. Tal relacionamento exige um profundo conhecimento das emoções, pensamento, decisões e personalidade da outra pessoa. Essa intimidade entre Deus e o homem é o que Jesus queria, quando em João capítulo 17, versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Logo antes de morrer na cruz, Jesus orou dizendo: Deus, que os faça um conosco. Jesus queria que Deus e a humanidade se tornassem um. Deus Pai, Deus Filho são um. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João capítulo 14, versículo 7 ao versículo 11. Se vocês realmente me amassem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 8. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Centro de equilíbrio é o centro do teu reino. Isto é que Deus quer ser um com você. Ele os convida, reis e rainhas, para reinar com ele. Deus criou a humanidade para casar-se com ela e você faz parte dela. Você está se entregando a ele para amá-lo e se comunicar com ele, para que os dois se tornem um. Você tem esse tipo de relacionamento com Deus? Se você não tem, você gostaria de ter? Esta é a sua vontade. Fale para Deus. Esta é uma oração que ele promete ouvir. Como diz em Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Deus responderá a sua oração. Intimidade não se desenvolve intimamente ou automaticamente. Relacionamentos desenvolvem-se progressivamente, ao passo em que nós invertimos nossa energia. Ser cristão é casar-se com o próprio Deus.